Olá para todos, eu sou Crônio Marins e este é o 39º vídeo de Mentes Holísticas, Complexidade. Bem, você que chegou até aqui, a esta altura da série, já na reta final, talvez atraído pelo título, né, Complexidade, aproveite, conheça o trabalho, se inscreva no canal. Esse trabalho, como eu já disse algumas vezes, aparentemente é único no mundo. Há muitos temas ligados ao holismo, né? Hoje falando de complexidade. E para você que já conhece o nosso trabalho, acha interessante, repasse. Faça as pessoas conhecerem, porque se a gente quer que o mundo se torne mais holístico, bem, mais pessoas precisam ser holistas, não? Indo ao tema, complexidade. Nós vivemos num momento em que tudo nos parece complexo. E algumas pessoas dizem, temos que simplificar. O simples é o ideal. Seria mesmo. Se a natureza é complexa, talvez aprender toda a beleza que a natureza tem é aprender a sua complexidade. Então nós não devemos fugir da complexidade. A questão de encarar a vida de forma simples é outra. Não tem a ver com desprezar o complexo. Na ciência, estamos no momento em que fórmulas simples deixam de funcionar. Muitas vezes são aproximações, e aproximações muito grosseiras do que realmente acontece. Ou, mesmo que sejam boas aproximações, se quisermos conhecer mais fundo, abrir a caixa preta, como se diz, nós temos que estar bastante conscientes da complexidade das coisas, dos fenômenos. Mas, afinal, o que é complexidade? Complexidade. A partir da década de 60 do século XX, em várias ciências e áreas do conhecimento, foi ficando patente que modelos simplificadores da realidade não captavam aspectos importantes da mesma, inviabilizando explicações e previsões. A quantidade de variáveis envolvidas, as conexões em número e em tipo, as relações não lineares entre variáveis, tudo isso indicava serem necessárias novas concepções, abrangendo a complexidade das coisas e dos fenômenos reais. A palavra complexidade vem do latim complexus, aquilo que está tecido junto. As coisas, os fenômenos, os processos, eles são compostos de muitas partes entrelaçadas, que nem um tapete. Um belo tapete oriental, iraniano, egípcio, nem precisa ser um tapete voador, não. Pois bem, se eu separar cada fiozinho do tapete, o que eu vou ter no final? Um montão de fio, na melhor das possibilidades, novelos. Mas e o tapete? E a beleza de todo aquele entrelaçamento em figuras diversas? Eu perdi. Então, a complexidade, muitas vezes, ela precisa ser trabalhada de maneira inteira. Eu não posso desfazer. Eu não posso simplesmente dividir em partes e olhar cada parte esperando que eu vou integrar o todo simplesmente pelo conhecimento das partes. É por isso que a complexidade é uma fronteira com o que chamamos de pensamento holístico. Pois bem, nas ciências hoje, em boa parte das ciências, muitos trabalhos são feitos na consideração da complexidade dos seus objetos de atenção, do seu núcleo de conhecimento. E isso não quer dizer que as coisas se tornem complicadas. Complexo e complicado não são necessariamente a mesma coisa. Eu prefiro utilizar as palavras de uma maneira um tanto quanto diferente. Complexo ou complicado?
Isso depende do sentido que você dá às palavras, do significado que você dá às palavras. Então, complicado para nós quer dizer difícil, sinônimos. E difícil tem seu antônimo em fácil. Nós temos nessa dimensão vertical, então, fácil e difícil. Na dimensão horizontal, nós temos simples e complexo. O fácil e difícil tem a ver com alcançar um resultado, numa explicação, numa previsão. Pode ser mais provável ou menos provável que eu alcance esse resultado. Sendo mais provável é fácil, sendo menos provável é difícil. Já o simples e complexo tem a ver com quantas variáveis, quantas conexões, que tipo de conexões, se lineares, não lineares, existem na coisa ou no fenômeno analisado. Se forem poucas variáveis, poucas conexões, conexões lineares, então é simples. Se forem muitas variáveis, muitas conexões, conexões não lineares, é complexo. Dessa maneira, nós ficamos com 4 quadrantes combinando simples e complexo por um lado e fácil e difícil por outro. No primeiro quadrante, algo simples e fácil. Esse é o ideal? Não. Depende, porque aqui não tem nenhum desafio para chegar num resultado, e sem desafio não tem graça. Ou não. Bem, no quadrante superior à esquerda, nós temos aquilo que é simples, mas mesmo assim é difícil por algum motivo. Poucas variáveis, poucas conexões, mas nós temos uma limitante temporal. Eu tenho um tempo para conseguir o resultado, por exemplo, ou outra espécie de restrição. Aí fica difícil. Bem, no terceiro quadrante, aí começamos com aquilo que é complexo. Mas tem coisa que é complexa e mesmo assim é fácil. É formada por muitas variáveis, tem muitas conexões, tem algumas conexões não lineares, mas tem padrões, tem receitas de como se chegar no resultado. Então dá para explicar, dá para prever esta coisa e fenômeno é relativamente fácil, mesmo sendo complexo. Agora, no quadrante superior, nós temos aquilo que é complexo e é difícil. Muitas variáveis, muitíssimas conexões, ligadas de forma não linear, algumas inclusive desconhecidas. Eu não sei como é que funciona exatamente a conexão. Talvez estejam conexões escondidas e não foram localizadas, dificultando bastante a previsibilidade. Então, nesse caso, chegar num resultado não tem muita probabilidade de haver certeza, não é? Podemos ver que a complexidade não é algo que deva receber da gente uma expectativa tão negativa. Há situações em que algo, um fenômeno, um processo, apesar de ser complexo, não é difícil de ser trabalhado. É até fácil, porque existem padrões. Nós temos comportamento entre limites, né? Chamamos até engenharia de regime permanente. Você tem muitas variáveis, muitas conexões, mas você consegue lidar com isso com facilidade. Por isto, é complexo, não é simples, mas é fácil. Por outro lado, o complexo e o difícil, nós temos que ser mais humildes com relação a isso. Nestas situações, eu não consigo enxergar tudo, ninguém consegue. Há tantas conexões, conexões não lineares, conexões escondidas, que é muito normal que eu e você cheguemos a resultados razoavelmente diferentes sobre uma coisa, sobre um fenômeno, sobre um processo, porque ele está numa zona de caos. Pequenas considerações diferentes, talvez de significado das palavras, já gerem resultados bem diferentes. Então temos que entender que necessariamente nem eu nem você estaremos errados. Nós temos que conciliar nossas visões e, neste sentido, agir intersubjetivamente para concordarmos em parte com o resultado, pelo menos em parte. A ciência, nesse sentido, é mais humilde hoje por conta da complexidade.
Mas além da ciência, também a filosofia, o pensamento filosófico complexo tem sido bastante importante. E não dá para falar em pensamento filosófico complexo sem falar numa figura primordial nesta área. Continuando com complexidade. Edgar Morin, nascido Edgar Nahum em 1921, é um filósofo francês de origem judaica com um trabalho proeminente com o pensamento complexo, aplicando-o a várias áreas do conhecimento. Entre os trabalhos de Morin, destacam-se os dedicados à educação, nos quais ele defende a transdisciplinaridade, ou seja, a integração de disciplinas de tal forma que já não há mais fronteiras claras entre elas. Com relação ao pensamento complexo, escreveu O Método, extensa obra em 6 volumes que se tornou referência no assunto. Eu tenho o método tanto em português quanto em francês. Em português são 2.000 e tantas páginas, em francês 2.400 páginas. E aí, na minha época de doutorando, eu fiz um apanhado das citações dos 6 volumes. Deu mais de 50 páginas. Eu vou disponibilizar para vocês, certo? Apenas para vocês observarem se tem interesse ou não, e a partir daí, quem sabe, leiam essa obra extremamente importante no pensamento filosófico atual. Uma das maiores contribuições de Edgar Morin para a filosofia. Bem, a complexidade é uma fronteira óbvia com o holismo. Quando eu enxergo a totalidade, eu começo a ver as conexões entre as partes. A totalidade, ela não é algo indefinido. Ela vai ganhando definição, vai ganhando contorno, vai ganhando profundidade, conforme eu vou colocando o meu pensamento para entender o que está acontecendo internamente à totalidade. É por isso que o holismo que defendemos é diferente daquele holismo genérico em que você observa uma totalidade sem imaginar que ela é composta por partes e que estas partes elas têm múltiplas ligações entre si. Bem, tudo isso forma um grande sistema e, obviamente, nós vamos daí para a última das fronteiras que eu aponto entre os movimentos científicos modernos e o holismo, que é a própria teoria sistêmica, a teoria dos sistemas. Falaremos sobre isso no próximo vídeo, na próxima semana. Estejam conosco. Até lá!